Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Eu sou o professor Márcio Assis e hoje é mais uma aula de Biologia e é justamente da série Enem para Estudantes. E qual é o tema de hoje? A gente vai estar iniciando Fisiologia Humana e eu vou começar pelos sistemas de controle. Vou falar para vocês hoje sobre o sistema nervoso, que é um dos sistemas mais importantes que nós temos no nosso organismo. O sistema nervoso, gente, ele é de uma forma geral formado por um grupo de células, constituído por um grupo de células chamadas neurônios. Mas além de neurônios, existe outro grupo de células chamado de células da glia ou gliócitos. Então são células que vão desempenhar funções acessórias aos neurônios. Bom, e para que serve esse sistema nervoso? De uma maneira geral, o sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do nosso corpo em relação ao ambiente. Então o sistema nervoso ele vai conseguir identificar as características externas a partir das percepções extraídas pelos nossos órgãos de sentido, conduzir essas informações aos nossos órgãos centrais e elaborar respostas muito bem refinadas para que a gente consiga viver, para que a gente consiga sobreviver. É importante existir aí a ideia de que há um arco reflexo, há um sistema reflexo, onde o órgão do sentido ele pega informação externa, seja através do tato, paladar, olfato, audição. Essa informação ela é conduzida ao sistema nervoso central, que a gente vai falar já dele, e é uma resposta muito bem elaborada, ela é desencadeada a partir desse sistema nervoso, que pode ser efetuada a partir de um músculo ou pode ser efetuada a partir de uma glândula, ou seja, um órgão efetuador. Bom, e como é que está dividido o nosso sistema nervoso? O sistema nervoso ele está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo, que é toda a massa de tecido nervoso que a gente tem dentro do crânio, e também pela medula espinhal, que fica dentro da nossa coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico ele é formado basicamente por nervos, que são aglomerados de neurônios, feixes de neurônios em paralelos, e também pelos gânglios nervosos, que são acúmulos de neurônios formando massas cerebrais, ou digamos assim, subcerebrais, por todo o organismo. Bom, quando nós analisamos a estrutura do sistema nervoso central, a gente vai perceber algumas divisões. Por exemplo, a parte do encéfalo, a gente vai encontrar o cérebro como órgão principal, mas a gente vai encontrar também o cerebelo, a gente vai encontrar o bulbo, a gente vai encontrar o hipotálamo, o tronco cefálico, que é a região entre o bulbo e a ponte. Então essa região é bastante importante e obviamente que a medula espinhal, que está conectada diretamente a esses órgãos através da ponte, certo? Bom, esse sistema nervoso central, a gente precisa dar uma olhada em cada um dos órgãos, ou seja, o que é que eles fazem, o que é que eles servem de uma maneira geral. O Enem ele gosta de abordar muito essa questão da função principal, ou pelo menos o grupo de funções principais, que cada um dos nossos órgãos do sistema nervoso central, eles executam. E obviamente que eu não poderia começar por um órgão diferente, que não seja o cérebro. O cérebro é o principal órgão do encéfalo e também o principal órgão do sistema nervoso central e do sistema nervoso de uma forma geral. O cérebro, na verdade, ele corresponde a uma estrutura bastante volumosa, né, no interior do nosso encéfalo, ele ocupa a maior parte do encéfalo e ele está associado a uma série de funções. O cérebro, por exemplo, ele está associado às nossas emoções, ele está associado à nossa inteligência, à razão, a percepção e interpretação de alguns estímulos, né, principalmente alguns estímulos associados aos órgãos do sentido. E obviamente que este cérebro ele tem uma curiosidade. Existem dois lobos cerebrais, o chamado lobo cerebral direito e o lobo cerebral esquerdo. E esses dois lobos eles controlam de forma cruzada, né, as regiões do nosso corpo. Então é aquela coisa que a gente costuma dizer, que o lado direito do nosso cérebro controla o lado esquerdo do nosso corpo, e que o lobo esquerdo do cérebro controla o lado direito. Isso acontece sim, por quê? Porque quando os nervos cranianos, são os nervos que partem do encéfalo, eles passam pela ponte, eles simplesmente se cruzam. Então o que vem da direita se desloca para o lado esquerdo, e o que vem da esquerda se desloca para o lado direito. É por isso que existe essa variação no controle. Não podemos deixar de falar que o cérebro também apresenta uma parte externa. Então a parte mais externa do cérebro é o chamado córtex cerebral. E existem algumas funções que hoje a neurociência já explora bastante sobre essa região do nosso cérebro.
Um outro órgão também muito importante do encéfalo é o cerebelo. O cerebelo, ele tem uma região que é responsável pelo controle dos nossos movimentos finos. Então, por exemplo, fazer atividades de uma forma geral com controle muscular, pegar um garfo, se deslocar, andar, ficar em pé, se equilibrar numa corda bamba, enfim. Atividades como essas, elas são controladas a partir do nosso cerebelo. E obviamente que o cerebelo ele controla os movimentos de uma forma geral. Tá? Então, o controle muscular, o tônus muscular, também são funções desencadeadas pelo cerebelo. Muitas vezes, por conta da posição do cerebelo, que ele está mais próximo à nossa nuca, né? Se uma pessoa recebe, por exemplo, uma pancada na região da nuca, é normal ele ter uma certa pressão, uma inflamação sobre o cerebelo. E momentaneamente a pessoa perder a capacidade, por exemplo, de se manter, digamos assim, em seu movimento normal, podendo até desmaiar ou andar de forma cambaleante e assim por diante. Um terceiro órgão importante do encéfalo é o bulbo. O bulbo está ligado principalmente ao controle cardíaco e respiratório. Então no bulbo existe um centro chamado centro pneumotáxico, que vai fazer o controle tanto da respiração como também o controle cardíaco. Na verdade é um controle que está interligado, controle cardiorrespiratório. Mas o bulbo também está associado a algumas funções importantes, outras funções importantes, como por exemplo o mecanismo de deglutição, ou seja, engolir o alimento, o processo de salivação, de produzir a saliva, né? São ações também desencadeadas pelo bulbo. Além dessas funções, também os espirros e tosse são ações desencadeadas pelo bulbo, além de ter um importante papel no controle da pressão sanguínea. Bom, para a gente fechar o sistema nervoso central, vou falar então da medula. Então a medula é toda a parte do tecido nervoso que se estende por dentro da coluna vertebral. Então as nossas vértebras, elas formam, né, um canal chamado canal medular, por onde essa medula ela passa pelo seu interior. Então está totalmente protegida pela estrutura óssea. Inclusive, é um fato até importante lembrar que tanto o encéfalo quanto a medula, eles estão protegidos por estruturas ósseas. No encéfalo, o crânio, e a medula pelas vértebras da coluna vertebral. Bom, e essa medula tem que função? A função principal da medula são os atos reflexos, ou seja, um simples arco reflexo de você botar a mão, por exemplo, sobre um ambiente, perfurar essa mão, então você tirar a mão rapidamente quando está colocando sobre um ambiente pontiagudo ou quente. Então esses atos reflexos mais imediatos, mais simples, eles são funções do controle da nossa medula espinhal. Além da estrutura óssea, existe também algumas membranas formadas por tecido conjuntivo chamadas de meninges. Então as meninges elas estão abaixo da estrutura óssea, são 3 meninges. A mais externa é a dura mater, a do meio é chamada de aracnoide e a mais interna é chamada pia mater, que tem contato direto já com o tecido nervoso. Essas meninges elas são elementos de proteção importante. Entre a aracnoide e a pia mater, ou seja, entre a membrana do meio e a mais interna, existe um líquido chamado líquido cefalorraquidiano. E esse líquido tem um papel importante na proteção também do sistema nervoso. Já o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos e gânglios, basicamente é levar informações dos órgãos periféricos, dos órgãos sentido, para o sistema nervoso central. Os nervos, eles vão conduzir informações ou do sistema nervoso central para os órgãos periféricos ou no sentido inverso. Então, por isso mesmo, esses nervos eles podem ser classificados em nervos sensoriais, que são nervos que eles levam informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central, ou pode ser chamado de nervos motores, quando levam informação do sistema nervoso central para um órgão, por exemplo, efetuador, como um músculo ou uma glândula. E existem nervos de ação mista. O que é que significa dizer isso? Que são os nervos que tanto podem levar informações em um sentido, como em outro sentido. O outro elemento do sistema nervoso periférico são os gânglios. Os gânglios, eles são, como eu disse, acúmulos de tecido nervoso fora do sistema nervoso central. Bom, mas considerando aí no sistema nervoso e os nervos, a gente pode dizer que o sistema nervoso periférico ele ainda pode se dividir em sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso automático. O que é que significa dizer? Que ele é responsável pelo controle de algumas ações que são automáticas no nosso corpo, como por exemplo respirar. Eu não preciso, por exemplo, estar me lembrando que eu preciso respirar para eu estar respirando corretamente. Então essas percepções elas são feitas de maneira automática. Obviamente que o organismo vai utilizar uma série de receptores, quanto de oxigênio tem no meu corpo, quanto de CO2 tem no meu corpo, se o oxigênio está na quantidade certa, se eu preciso aumentar o ritmo respiratório, se eu preciso diminuir o ritmo respiratório. Um simples fato de você, por exemplo, dar uma caminhada mais forte, dar uma pequena corridinha, né, automaticamente seu organismo ele vai ser informado daquela condição que você está se expondo e o seu sistema nervoso autônomo
ele vai entrar em ação aí para garantir que o seu ritmo respiratório ele se equilibre de forma rápida. Bom, esse sistema nervoso autônomo ele pode ser subdividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. De uma maneira geral, as funções dos simpáticos elas são antagônicas às funções do parasimpático. Como assim, Márcio, antagônica? Quando uma estimula uma determinada ação, a outra normalmente faz com que essa ação ela seja diminuída ou ela seja interrompida. Então, galera, esse foi o primeiro vídeo na série Sistemas da série Fisiologia Humana. Então foi Sistema Nervoso hoje, no próximo vídeo mais um sistema a ser elaborado. Um grande abraço a todos, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos que vão fazer o Enem e a gente se encontra logo logo. Um grande abraço a todos.